Bem-vindos a mais um Loucura de Verdade, o canal interativo. Pretendemos que traga informação para todo mundo, né, que vocês possam participar também. Informação sobre saúde mental, sobre como se equilibrar emocionalmente, sobre os transtornos, os problemas emocionais que todo mundo passa. E hoje eu estou com o meu convidado Rafael Rodrigues, praticante de meditação, que tem uma história bastante interessante para contar de como utilizar a meditação para combater a ansiedade. Sim. Fala pessoal do Loucura de Verdade, tudo tranquilo? A minha história começa com o seguinte, né? Ela começa dando errado. Eu passei por alguns transtornos de ansiedade mesmo, né? Numa época eu estava trabalhando embarcado e tudo mais, e a meditação foi uma tentativa de cura, né? Só que eu fui sem orientação, né? Fui numa onda de preciso meditar 40 minutos por dia, e aí botava uma meditação guiada e isso acabava me atrapalhando, né? Esse começo muito radical, ele foi ruim para esse processo, né? Porque ficar 30 minutos, 40 minutos, né, para quem já está sofrendo com ansiedade parado, escutando uma voz, né, e sem poder se mexer, só tentando prestar atenção na respiração, é uma tortura. Então, depois de ver que isso não era o melhor método, comecei a ler sobre, e aí comecei, né, tranquilamente, comecei com 5 minutos, meditações guiadas ainda, depois, conforme ia evoluindo, ia aumentando esse tempo de meditação, e fui migrando também para outros tipos de meditação, né, tanto em silêncio, só com uma música de fundo. O próprio yoga, ele é uma meditação ativa algumas vezes e outras em repouso. Então os exercícios respiratórios do yoga também são práticas meditativas que me ajudaram muito a superar esse problema com a ansiedade, e esse problema que hoje em dia todo mundo passa, né? A ansiedade, o Adriano pode falar melhor que eu, é algo que está presente no nosso dia a dia, de todo mundo, conforme os problemas vão surgindo e o pensamento que fica sempre lá na frente, lá no futuro. A meditação me ajuda a trazer mais para o presente, né? Manter uma certa serenidade quando os problemas vêm, e quando problemas que nem existem ainda, eles também vêm, né? O Adriano, a gente estava conversando antes, que a meditação ela é comprovada cientificamente como um remédio, digamos assim, né, para a ansiedade. Sim. Né? Ela remedia. Então, assim, aqui é Loucura de Verdade, então a gente não segue roteiro. Tá? Eu esqueci até de me apresentar, sou Adriano, sou psiquiatra, tá? Então eu vou falar em nome da ciência em relação à meditação. É comprovado cientificamente, tá, que a meditação ela é capaz de coisas até inexplicáveis, né, até hoje para a ciência. Mas em relação à ansiedade, é comprovado que é um tratamento seguro e eficaz, né? É claro que você precisa ter uma orientação, né, como o Rafael está falando, né? Não dá para chegar e fazer o mesmo erro, né, que a própria mente já está se colocando, que é a mente ansiosa. A mente ansiosa ela quer controle, né? Como é que a gente vai controlar uma mente impondo? Então eu estou ansioso, então vou me impor aqui a meditar. Né? Então a gente precisa deixar fluir, né? Existem técnicas, né, que a gente fala, vamos deixar fluir a mente, deixa se colocar como observador dos seus próprios pensamentos, né? A meditação é para todo mundo? É um caminho que serve para todos, tá? Mas não é o único caminho para melhorar a ansiedade, né? E a ansiedade também não é a nossa inimiga, né? Então fiquem ansiosos quando é necessário ter ansiedade, tá? Porque a gente, quando tem prova, quando a gente precisa fazer alguma coisa importante, às vezes a ansiedade é o combustível que ela move a gente. Mas o controle da vida, essa ilusão de controle que a gente tem, né? Quanto mais a gente quer controlar, mais ansioso a gente fica, né? E a meditação vem pegar exatamente aí, é deixar fluir, né? Eu acredito nisso. Sim. Acredito, e tem provas, né? Então, gente, fica a dica aí, tá? Meditação é importante, é um caminho, né, comprovado pelos psiquiatras, pelos cientistas e pelos praticantes, tá? E eu vou perguntar, a gente no roteiro, mas eu vou fazer aquela pergunta que eu sempre faço, né? No final dos vídeos, não sei se alguém viu o outro, mas pode ver
Rafael, o que é loucura de verdade para você? Bom, para mim acho que loucura de verdade é aquilo que não é normal de verdade, né? E é muito difícil a gente definir o que é normal, né? Quem é que define o que é normal? Então, loucura de verdade é aquilo que está dentro da gente, que a gente não considera que se encaixa no padrão geral, né? Eu acho que a loucura de verdade, ela pode ser isso, né? Ela é o contrário do normal de verdade. Continuação do vídeo anterior, falando sobre ansiedade e meditação, e dessa vez não vai ter cabeça cortada no vídeo, espero. Tá? Eu vou fazer umas perguntas para o Rafael, que são as perguntas que os pacientes geralmente fazem, né? Para mim, porque que impedem a pessoa de procurar esse tipo de terapia, né? Esse tipo de instrumento que é a meditação. Primeira pergunta é o seguinte: meditação é religião? Não é religião. Meditação não é religião. Assim, se você tem uma religiosidade, uma espiritualidade, você pode trabalhar isso dentro da meditação. Mas ela é um fator externo à meditação, né? Você pode ser um ateu e estar meditando, concentrado na sua respiração, concentrado no momento presente. Isso não tem nada a ver com espiritualidade. Isso é matéria total, né? É simplesmente prestar atenção no presente. Agora você tem algumas meditações específicas, né, ligadas tanto ao cristianismo, ao espiritismo, ao budismo, ao Vedanta. Então, assim, você tem várias linhas de meditação, né? A gente tem aquela visão de que no Oriente, né, as religiões orientais, a meditação é algo quase que obrigatório e parte da... né, e vice-versa, né? A meditação precisa daquela religião para acontecer, e não é. Ela está desvinculada com a religião. Entendi. Outra coisa que as pessoas ficam um pouco mais querendo saber como é que começo, né? Porque é uma tortura, como a gente falou no vídeo anterior. Às vezes as pessoas falam, cara, isso é tortura, eu não consigo ficar, né, 30 segundos parado sem pensar em nada. Como é que eu vou chegar nesse ponto, né? Como é que a gente inicia? Como é que... Dá as dicas aí pra gente, por favor. Olha, tem uma meditação que eu acho muito legal, que assim, você pode fazer e você ainda vai estar ajudando em casa. Que é lavando a louça. É uma coisa simples, assim. Não, desculpa. É sério. Mas a minha esposa não pode escutar isso. Você para ali e você vai simplesmente se concentrar no que você está fazendo. Né? Você vai se concentrar na água caindo na sua mão, na esponja passando no prato. Você vai estar presente naquele momento. Isso pode ser lavando a louça, escovando o dente, tomando banho. É tentar ir, assim, enquanto isso estiver acontecendo, pensamentos vão surgir de, eu preciso buscar meu filho na escola, tenho conta para pagar. E aí quando vier esse pensamento, você toma consciência dele, nossa, estou viajando aqui. Aí você volta o pensamento para aquilo que você está fazendo, né? Então, assim, esse é um modelo de meditação muito legal para quem não consegue parar, né? Ou acha que não tem tempo para parar e tudo mais. Então, assim, no seu dia a dia, em coisas que você vai estar fazendo, você consegue meditar, né? São meditações ativas. E para quem quer ter um tempinho parado e começar a meditar naquela posição sentadinha com a perna cruzada, você reserva ali 5 minutinhos para começar, né? Você pode botar uma meditação guiada. Hoje em dia tem vários aplicativos que a gente consegue achar fácil nas lojas de aplicativo, né, do celular. Você tem meditações guiadas no YouTube que são muito boas, e o ideal é você começar com isso, com 5 minutinhos, ou se quiser escutar uma música, coloca uma música calma, uma música clássica, escuta ela prestando atenção, né, e perceba, né, simplesmente perceba que o seu pensamento ele vai voar de vez em quando. Quando ele voar, você pensa assim, né, preciso voltar meu pensamento para meditação. Aí você volta para meditação. Não tem problema nenhum o pensamento fluir, assim, sair. Isso acontece com todos os praticantes, com quem tem muito tempo de meditação, isso também acontece. A diferença é que você consegue se resgatar mais rápido. Então a minha dica para começar são essas duas: ou uma meditação ativa, ou começar com meditações guiadas curtinhas. Tem uma pergunta também, né, uma dificuldade da pessoa meditar, que não é muito comum, mas já escutei as pessoas reclamarem, né, terem medo, porque tentaram uma vez meditar e sentiram coisas diferentes, né? Sim. E aí, isso, eu não quero sentir isso, é uma coisa muito estranha. O que você tem para falar sobre isso, que
Já experimentou isso? O que seria essas coisas, né? Já experimentei, já tive meditações muito estranhas, né? Com tanto pensamentos estranhos, isso pode vir porque você está ali em um momento se encarando, né? Você está olhando para dentro muitas vezes. Então, tem coisas dentro de você que são normais de te darem medo, né? Ou de estranheza mesmo, né? Dependendo da meditação, você pode ter algumas confusões mentais, dormir, né? E entre outras coisas. Assim como você dorme e tem um pesadelo, na meditação você também pode ter, né? Pesadelos caso você durma. Então, assim, minha dica, né, para quem já passou por isso e não quer encarar isso de novo, é novamente procurar as meditações guiadas, né, que elas vão te levar normalmente para um caminho mais seguro. Procurar de repente um professor de meditação, que é um cara que vai estar ali do seu lado, te ajudando, né? Qualquer coisa que acontecer, você vai ter um porto seguro, digamos assim, para se comunicar e falar, estou me sentindo desconfortável. Ou procurar realmente métodos alternativos, que você não precise se encarar tanto. Não é nem se encarar no sentido de que você é ruim, não. É se encarar no sentido de ter que parar e viver isso de novo que você não gostou, né? Então, de repente, as meditações mais ativas, caminhando, lavando louça, escovando o dente, elas são um caminho melhor, né? Que eles chamam de hoje em dia de mindfulness, né? Que é aquela meditação que a sua mente está totalmente presente no momento, né? Isso normalmente não tem consequências de ter medo, né? Tem uma teoria que eu gosto muito, né, baseada em observação científica, né, que fala da importância da meditação na vida do ser humano, né? Você pensar que o ser humano ele vive em civilização há 10 mil anos, né, mas que a maior parte da nossa existência viveu em tribos nômades, né? E que a média de caminhada dessas pessoas é de 8 km por dia, né? Você vai ver que o que acontece quando a pessoa começa a caminhar 8 km por dia, né? Ela entra em estado de meditação, né? Na psiquiatria a gente chama de dissociação, né? A gente sai, o foco da nossa consciência, a gente se modifica, ele se estreita. A gente começa a virar observador do nosso próprio corpo, dos nossos próprios pensamentos. Isso com uma atividade física regular, né? E como o ser humano fez isso na existência dele, na maior parte da existência dele, talvez a falta disso, né, na rotina atual do ser humano seja um fator de adoecimento, de ansiedade, né? E por isso é importante eu gosto muito dessa teoria, porque ela está fundada ali no que na nossa história como espécie, né? Então a meditação ela faz parte, não só porque questões religiosas, porque Buda ou Krishna, alguma coisa assim, não é isso. Eu estou falando como ciência, que as pessoas sempre praticaram meditação de alguma maneira, mesmo os antigos, né? Mesmo antes da língua escrita, eles estavam andando de um lado para o outro, né? E como a gente está redescobrindo coisas que sempre foram importantes pra gente, né? Hoje em dia você consegue observar que nem tempo para pensar a gente tem, né? Aquele tempo que a gente tinha para pensar, que é você parar de repente num consultório e esperar, hoje em dia você pega o celular e pronto, você transfere o seu pensamento para aquela tela ali e fica, né, num chiclete mental. Então assim, até o nosso tempo, os poucos tempos que a gente tem para pensar no dia a dia, eles estão sendo completados por algo externo, né? Então essa conversa interna está cada dia diminuindo mais, né? Eu observo assim que existem alguns esportes que têm grandes meditadores, né? A natação, por exemplo, que o cara fica ali, vai e volta, olhando pro fundo da piscina, é uma grande meditação, né? A caminhada, a escalada, né? Que você tem que estar totalmente presente, totalmente concentrado. Então, assim, quando os seus 5 sentidos, né? Eles têm que estar presentes, eu acho que você já entra num estado de meditação, né? Concordo plenamente. E aí fica aberto para vocês, como a gente está propondo um canal interativo, né? Vocês podem pedir, a gente pode responder. É verdade. Perguntas e até, de repente, fazer uma meditação guiada com o Rafael. Sim, quem sabe. Pede que a gente faz. Beleza. Abraço para todos. Valeu, gente. Obrigado. Valeu, Adriano. Obrigado.